Uhum. Vamos indo. Tá certo. E a Miriam, lidando sempre? Sim, tá correndo. Ele estava em Papanduva ontem, então tá correndo aí com os alunos aí. Não, mas tá Viu? Vou entrar na dando outra. certo. Vou ver com o Matheus agora outra sala ali. E eu também vou estar dando aula. Hoje é aquelas três salas ao mesmo tempo. Sim, Tá bom? Depois, se eu terminar, eu vou. Ontem no início ali deu uma interferência da Deu. outra sala. Desculpa, porque ficou aberto esse microfone e daí pegou, né? Desculpa, Mas depois eu vi, depois a gente já já. ficou direitinho ali, né? Eu vou ler Mas para outra sala. Boa aula, né? Até mais. obrigado. Boa aula também. Obrigado. Tá lá. Daqui a pouquinho. Né? Reduzir.
Boa noite, Edson. Olá, boa noite. Boa noite, Reginete. Boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou começar a minha aula aí, tá, pessoal? O pessoal não responde, mas tá tudo certo aqui, né? Então, vamos começar hoje, então, falando aí ainda da análise do discurso, né? E aí, o primeiro tema aí, então, é formação discursiva
o enunciado, a história, o interdiscurso e os gêneros do discurso. Nesse primeiro quadro aqui, nesse primeiro tema da unidade 1, nós vamos estar utilizando o objetivo de definir a noção e formação discursiva na perspectiva de cada autor trabalhado. Então, nós temos aí o outro objetivo, que é relacionar conforme as características específicas apresentadas de cada autor, vamos estar falando de cada autor, a noção de formação discursiva e também as noções vizinhas. Essas noções vizinhas é aquilo que está relacionado. Também vamos estar colocando aqui como aspecto importante a questão do reconhecer a noção de gêneros do discurso. Então é mais um objetivo aí colocado. Então o primeiro desafio, o desafio da unidade da terceira semana, estamos na terceira semana, né? Então, nessa terceira semana, nós temos o seguinte desafio. No ano de 2011, um policial canadense, comentando sobre o aumento do número de ataques sexuais às mulheres, sugeriu que elas evitassem se vestir como vadias para não serem vítimas. Essa declaração deu início a uma série de manifestações feministas, denominadas no Brasil Marcha das Vadias, em inglês Slut Walk, que reivindicavam a segurança a respeito das mulheres. Com base nessa noção de formação discursiva, o que você pode comentar sobre o uso da palavra vadias em ambas as situações? Na situação colocada lá do policial e na situação colocada em relação às manifestações, né, a marcha, né? Então, nesse sentido aí, qual seria a, vamos dizer assim, análise desse discurso em que se envolve a palavra, e essa palavra no sentido de desmerecer, né, de alguma forma desmerecer o respeito à mulher, de alguma forma desmerecer a conduta, seja ela um olhar fora de um padrão, quer dizer, uma análise discursiva nesse sentido do que seria a moral, do que seria a ética, do que seria nessa relação aí. Então, vamos seguindo aqui, né? Então, depois desse desafio, nós vamos falar do infográfico que é da primeira semana, e o infográfico já traz aqui o esquema que vai visualizar as características da noção de formação discursiva. Primeiro, na análise de Foucault, Michel Foucault, e na análise de Peschels. Então, o que nós temos de destaque em cada autor? O Foucault, ele vai estar falando sobre a regularidade do sistema de dispersão dos enunciados. Então, quando se coloca uma palavra, essa palavra, ou essa frase, ou essa oração, falando no português, nós estaríamos, propriamente dito, pensando numa regularidade dos sistemas. As palavras que agridem, as palavras que são evocativas, anunciativas, mas as palavras que mantêm uma regularidade, uma normalidade na questão dos enunciados. Essa regularidade, segundo Foucault, ela acontece nos objetos dos discursos. Então, é algo que não se altera em muito. A regularidade, a possibilidade sócio-histórica de aparição também estaria nessa, vamos dizer assim, na formação discursiva que trata o Foucault. Já a formação discursiva que trata o Peschels, né? O que se pode e o que se deve dizer.
Então, já aqui no Foucault se mantém uma regularidade. Aqui no Pichel existe um controle, uma busca em entender o que se pode e o que se deve dizer, o que é politicamente correto dizer e o que é incorreto dizer. Então, são recortes do interdiscurso. O que é o recorte do interdiscurso? Inter quer dizer do outro, né? Então, você tem um discurso e você busca no outro discurso esses recortes. E fragmentação da forma sujeito, né? Então, a fragmentação no sentido de, muitas vezes, não dar um formato de generalizador, mas sim o fragmentando, pontuando no sentido da forma do sujeito, né? Então, aqui eu tenho no conteúdo. O que eu tenho no conteúdo? A formação discursiva, como é que ela acontece na análise do discurso, na base teórica, e nessa unidade a noção foi trabalhada a articulação de noções de vizinhanças. O que seria isso? Baseado em Foucault e Pecheus, os termos de permissão e interdição de sentidos. Então, nesse modo, nós temos a formação discursiva, nesse enunciado da história, o intercurso, o interdiscurso e os gêneros do discurso. Então, a formação discursiva para Foucault tem a ver com o enunciado história e começa com a arqueologia do saber. O que é uma obra do Foucault chamada também arqueologia do saber. E o Foucault vai apresentar a sua primeira noção de formação de discurso para depois apresentar a de enunciado. Enunciado, sempre leia-se, é aquilo que chama a atenção ao enunciado. E como está relacionado à outra, aqui você vai começar seu estudo pela noção de enunciado. Para Foucault, essa noção é pensada na comparação a outros. E por isso que o autor apresenta a série de negações a seu respeito. Para Foucault, o enunciado é uma unidade do mesmo gênero da frase. É uma proposição do ato de linguagem, pois não se apoia nos mesmos critérios. Então, assim que o Foucault afirma que, no caso em que se puder descrever entre um certo número de enunciados, isso semelhante a um sistema de dispersão, e no caso de entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, e aí se puder definir como regularidade. Regularidade no sentido do sistema, das temáticas. Então, nisso, essa regularidade, porque vai seguir uma ordem, vai seguir uma correlação, posições e funcionamentos e também transformações. Podemos dizer que, por convenção, que se trata de uma formação discursiva com grifo aí do autor, Foucault, 1995, e aí nós vamos estar entendendo que o enunciado, a história, o intercurso e os gêneros do discurso, para Foucault, tem essa regularidade, como chamava a atenção lá no nosso infográfico, né? Então, o que eu vou buscar na formação discursiva de Pecheus? A ideologia e o interdiscurso. Eu já falei o que é o interdiscurso. Ideologia são ideias, ideologia, estudo dessas ideias. Já em Pecheus, a noção de permissão também está presente, mas numa nuance diferente. Ela é trazida para definir formação discursiva. Aquilo que numa formação ideológica, é uma formação de ideias e de estudo dessas ideias, é dada, isto é, a partir de uma posição numa conjuntura dada, e aí é determinado pelo estado de luta de classe. Então, sempre é de uma prática social que determina o que pode e o que deve ser dito. O que pode e o que deve ser dito. Como isso vai ocorrer? Se nós estamos falando de uma classe trabalhadora, nós temos que ter o que pode ser dito para a classe. A luta de classe
determinada pelos direitos dessa classe, pelos valores dessa classe, pela reivindicação dessa classe, né? E sem usar palavras de outra ordem, no sentido de proteção do patronato, por exemplo, seriam algo que não poderia ser dito, né? Então, você já viu que a formação ideológica diz respeito a um conjunto complexo de representações. E no caso, aí, nem individuais, nem universais. Então, a questão, em uma teoria Foucaultiana, você poderia estar usando uma perspectiva individual focada num aspecto, né? Mas para o Pichels, nem seria individual nem universal, nem é para generalizar, nem é para focar em um aspecto só. Então, a classe seria uma classe, né? Então, é relacionada com outras, umas com as outras e com conflitos de classes. Então, eu estou falando especificamente sobre práticas sociais e de reivindicação social. Então, aí o Henry e o Pichels, né, o Arosh também, vão apresentar essa ideia, né, do que é da prática e do conflito social. E o importante é destacar aqui que a mesma formação ideológica, a mesma formação dessa ideia, comporta diferentes formações discursivas, os vários discursos. Isso dialoga com modalidades da identificação do sujeito. É porque há várias formações discursivas em contato que o sujeito pode desidentificar de uma para se identificar com a outra. Vamos nos colocar assim. Hoje o pessoal fala os extremistas, os radicais, os moderados. Então, por exemplo, há um discurso moderado. Quando o ataque aos contrários é mais suave, então ele é moderado. Se é extremado, se é utilizado termos extremos de ataques para defender a sua classe e também atacar a quem julga-se que está atrapalhando essa classe, então, nesse sentido, então, os discursos são uns que se identificam com aquela classe e outros que se extremamente querem defender essa classe e outros que tentam moderar entre a classe e os outros, né, os opositores a essa classe, ou diga-se de passagem que nem seja opositor, seja de uma relação de poder, né, que estaria nesse contato aí. E aí vamos falar do interdiscurso. O interdiscurso obriga dois elementos, o pré-construído e as articulações. O pré-construído é sempre já aí, a interpelação ideológica, impondo uma realidade, um sentido ao sujeito. Já a articulação constitui o sujeito e a sua relação de sentido. Aí colocado em Peixes 2009, a formação discursiva. Tudo que se fala num dado momento só é possível porque há dizeres anteriores que sustentam aquele dizer atual, aquela atualização do interdiscurso. Então, por que é interdiscurso? Porque é baseado em outros discursos, porque é baseado em outras fontes de texto, de discursos, e, enfim, outros dizeres anteriores a esse dizer, que é um novo discurso. Por isso chama-se interdiscurso. Então, vamos colocar aqui que também poderíamos estar usando a paráfrase e a polissemia. Lembra que eu falei da paráfrase? Quando eu quero parafrasear alguém que já disse alguma coisa, eu vou usar a frase que ele já disse e dizer parafraseando fulano, parafraseando Freire, parafraseando Foucault, parafraseando Peixes, e assim por diante, né? Então nós vamos ter aqui reconhecendo a dificuldade de traçar limites estreitos entre o mesmo e o diferente. E aqui quem fala isso é Orlandi. Ela considera que todo o funcionamento da linguagem se assenta na tensão de processos parafrásicos e processos polissêmicos. Então, o parafrásico tem a ver com o que já foi dito. E o processo polissêmico tem a ver com
os vários sentidos que possamos entender cada texto, cada discurso. Então é possível pensar que todo discurso é um movimento da rede de filiação de sentidos, mas formado por palavras já ditas. Então, palavras já ditas, discursos já expressados. Quem fala isso é Orlandi, 1999. Então, é assim que esses processos são relacionados ao interdiscurso. Algo fala antes e o discurso atual pode tanto ter um retorno dessa anterioridade quanto deslizar para novos sentidos. Então, você busca no que já foi dito e traz para o discurso atual, e aí pode dar mesmo assim novo sentido na atualidade. E aí vem os gêneros dos discursos, né? Os gêneros do discurso. Se até agora você viu como Foucault e Pichels pensaram a organização do discurso, e aí as relações que estabelecem entre eles, agora você vai conhecer introdutoriamente o outro autor, chamado Bakhtin, que propôs o que ele propôs a respeito do gênero. Bakhtin apresenta a noção de gênero do discurso, que seriam formas padrão, e essas formas relativamente estáveis, determinadas socio-historicamente de um enunciado. Para o autor, toda a comunicação humana, em suas diversas formas, se dá através de gêneros do discurso. Então, para o Bakhtin, né, ele vai estar colocando que todas as formas de comunicação humana seriam formas de gêneros de discurso das mais diversas formas. Então, vamos para a segunda unidade de aprendizagem dessa semana, né? E nessa segunda unidade, nós vamos estar falando os modos de organização do discurso. Como que isso vai ser elaborado? Como que vamos tratar dos modos de organização desse discurso? O primeiro objetivo é caracterizar a noção de modo de organização. E aí nós vamos usar a perspectiva de Charaldot, e reconhecer as noções afins envolvidos no ato de linguagem e também identificar os principais modos de organização do discurso. Então, aqui no primeiro, quer dizer, não é primeiro mais, a semana é o segundo segundo desafio, né? E aqui no segundo desafio, ele diz assim: leia o seguinte fragmento da crônica, O que fazem os vagalumes de dia. É um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Lá no desafio, você vai clicar no clique aqui e vai abrir lá um texto falando dos vagalumes, né? O que fazem os vagalumes de dia. Se de noite eles têm função, e de dia que função eles têm. Então, aí você vai comentar esse texto como noção de modos de organização do discurso que pode ser pensado em relação a esse fragmento chamado O que fazem os vagalumes de dia, né? Então, lá ele coloca uma história, e uma história que está rolando, uma história entre nós. Que tipo de história? Tipo um jogral, tipo um texto dialogando, né? Então, seria cômica, seria trágica, acaba como. Então, o texto do Luiz Fernando Veríssimo é bem dinâmico e deve ser feita a leitura ali para depois você comentar a noção de modos de organização desse discurso, falando sobre como os vagalumes, quer dizer, o que fazem os vagalumes de dia, né? Então, nesse fragmento, você vai fazer valer os diferentes modos de organização do discurso. Você vai entender como era como ele trata desse texto no modo narrativo, argumentativo
E então, nesse sentido de ver o argumento, a narração dele da história, o argumento dele, o que seria, e entre alguns outros aspectos que você poderia identificar no texto do Luiz Fernando Veríssimo. Então, aí você vai organizar esse texto falando dos aspectos que estão nesse extrato desse texto do Luiz Fernando Veríssimo. Aqui no infográfico 2, nós vamos ver os modos de organização do discurso. Olha, o enunciativo. O que tem o enunciativo? O enunciativo ele vai tratar de só um pouquinho que eu quero arrumar aqui, voltando um pouquinho. Então, o que ele vai tratar aqui o enunciativo? Ele vai apresentar um comportamento alocutivo. E o que seria isso? Um enunciado e um comportamento elocutivo e um comportamento delocutivo. Olha, alocutivo é que sem locução, o a é negação. Elocutivo é de enunciado, de anunciar, e delocutivo no sentido de outro comportamento diferente dos dois anteriores. Então, os modos de organização do discurso, nós vamos estar olhando no texto o descritivo, a nomeação, a localização, a qualificação. Já no narrativo, eu vou estar encontrando a organização da lógica narrativa. Eu vou estar buscando a organização da encenação narrativa. Então, pode ser o narrativo a partir da história, a partir do acontecimento, a partir do fato, né? E aí vem a questão dos modos de organização argumentativo, asserção de partida, parte de qual argumento, né? Asserção de chegada, o que acontece com esse argumento e que se conclui com esse argumento, a asserção de passagem, por onde ocorre isso, que argumento se justifica isso, por onde passa isso, né? O possível e o obrigatório, né? Então, quando ele está argumentando sobre os vagalumes, que justificativa tem isso? Que é asserção de partida, que é asserção de chegada, que é asserção de passagem. Então, vejam, o enunciativo, o narrativo, o descritivo e o argumentativo. Lá no desafio, propriamente dito, você vai ficar entre o narrativo e o argumentativo, mas você pode achar outros modos de organização também. Então, conforme proposto por Charles Dahl, nós vamos buscar esses modos de organização, o enunciativo, o descritivo, o narrativo e o argumentativo. Então, vamos seguir aqui o texto do Patrick Chorodon, a respeito do ato de linguagem e dos diferentes modos aí que eu já falei, o enunciativo, o descritivo, o narrativo e o argumentativo. Tudo é colocado como modos de organização na análise do discurso. Então, na sequência, nós vamos ter aí o quê? Os modos de organização, então, são modos do discurso, de organização do discurso que apresenta um dispositivo de linguagem para Chorodon e Michael Knoll, né? Que a organização desse discurso, o conjunto de procedimentos de colocação de cena e de comunicação que vão corresponder a algumas finalidades. No caso do texto, no caso do discurso, descrever, narrar, argumentar. Argumento sempre é uma forma de querer convencer, né? De querer explicar melhor. Narrar é, de alguma forma, apresentar os dispositivos, a história, o quê? E descrever é fazer o fato descrito, né? Escrever sobre, né? Então, assim, os estudos do modo de organização do discurso devem distinguir as operações linguageiras, né, postas em funcionamento, em cada um dos níveis de competência. Então, nós temos basicamente 3 níveis, né? O nível situacional, também chamado de comunicacional,
e que vai reconhecer as coerções sociodiscursivas, né? Uma situação de comunicação que se encontra em dados externos, que desempenham o papel de coerções, e vai considerar a identidade de parceiros, lugares que ocupam na troca, enfim, lugares que vão estar em circunstâncias materiais e se realiza nessa troca. Aí vem o nível discursivo, ligado aos modos do discurso, onde instaura diferentes maneiras de dizer do sujeito. Então, cada sujeito tem sua maneira de dizer, de fazer sua fala, seu discurso. E nesse nível, pode utilizar diferentes procedimentos de encenação discursiva, que é cabível no nível do discurso. Já o nível semiolinguística, também chamado de textual. Vamos chamar de textual, porque são feitas escolhas linguísticas e vão se configurar os textos. E nesse sentido vão ordenando as formas dos signos. O que são signos? Que trazem significados, que trazem sentido também. As suas regras de combinação, seus sentidos, considerando seu emprego numa intenção de comunicação relacionada com os dois níveis anteriores, que é o discursivo e o situacional. O ato de linguagem da situação de comunicação. Então, nós vamos ver aí o que é a organização do discurso como um ato de comunicação. As finalidades discursivas são atos de comunicação. E como conhecer esses elementos que envolvem esse processo? No esquema proposto por Charodon, esse esquema vai destacar o envolvimento do espaço externo, tanto do espaço externo como do espaço interno. E isso está no circuito de produção e interpretação, quer dizer, o que é produzido e o que é interpretado. Para Charodon, todo ato de linguagem tem dois interlocutores, tem um desdobramento pelo efeito do discurso. Pode ter dois ou mais, né? Mas sempre dois, sempre o mínimo dois, né? Resultando numa rede imaginária com 4 protagonistas. 2 externos e reais e 2 internos imaginários. Então, a Ramos que coloca essa ideia e que reafirma o pressuposto de Charodon. Aí, o circuito externo seria sujeitos ativos, que o primeiro, eu comunicante, produz a fala, tu interpretante, fora do ato da enunciação, e eu, circuito interno, sujeito fabricado pelo eu comunicante e é visto como destinatário ideal, adequado ao seu ato de enunciação, concretizado pelo tu, e que nem sempre corresponde à idealização, o eu, imagem do enunciador, criado pelo sujeito produtor da fala. Então, subentendido a sua intencionalidade como produtor. Então, aí você tem o comunicante, chamado também de produtor ou enunciador, né? E também tem o interpretante, aquele que está também correspondendo nessa inter-relação. Desse modo, você pode pensar que Charodon, para Charodon, o ato de linguagem inclui como protagonista sempre protagonistas reais e imaginários, a partir dos quais o autor compreende a situação de comunicação. Então, os modos de organização, segundo Charodon, apresenta a organização de discurso dividida em 4 modos. Como que o Charodon vai falar nesses 4 modos? Nós vamos falar do comportamento alocutivo, né? Sem o locutor, a organização de discurso em função do outro, buscando influenciá-lo e convencê-lo. E o comportamento elocutivo, né? Que apresenta a posição de reflexão da perspectiva do ponto de vista, e sem que isso envolva o locutor também, né? E o comportamento delocutivo, que apaga o locutor e caracteriza-se por ser impessoal. E aí vem ainda o descritivo, né, que para Charodon é uma imagem atemporal, fala do tempo, né, e do mundo. E aí vai buscar 3 formas de construção: nomear, que é a identificação e existência de um sujeito; localizar ou situar,
que é a construção objetiva do mundo, localiza o sujeito no tempo e no espaço que ocupa. E aí vem a questão do qualificar, vai buscar construções objetivas e subjetivas que vai caracterizar, apresentar suas características constitutivas do sujeito. E aí vem o narrativo, né, que é para englobar situações ligadas à maneira coerente, a dupla articulação, chamada por Tessaro aí, né, que vem a organização da lógica narrativa. Segundo uma lógica, você constrói a trama da história e dos processos e pelas sequências dela. E a organização da encenação narrativa, que é a construção do universo a ser narrado, e o argumentativo é triangular com as possíveis verdades através da razão no sujeito argumentante, e aí você vai obter uma proposta sobre o mundo e um sujeito-alvo. Tessaro vai colocar essa lógica argumentativa nos modos de raciocínio e que vai ter a escolha alternativa da concessão restrita nesse sentido. Então, buscando entender aqui o Chorodô, né, e os seus aspectos na organização do discurso, né, dividida nesses modos aí. E nesse caso aqui já vamos para a terceira unidade, falando nessa terceira unidade, falando da análise do conteúdo versus a análise do discurso. Então, nós temos o conteúdo, eu já falei em algum momento da crítica dos conteúdos, né? E aqui falando da análise do discurso, e colocando aqui, caracterizar a análise do conteúdo como um objetivo, identificar as fases e técnicas da análise do conteúdo, e diferenciar a análise de conteúdo da análise do discurso. Então, são 3 aspectos, né? E agora, já nessa terceira unidade, vamos colocar aqui que você foi convidado para fazer uma análise do conteúdo do discurso de posse do reitor de uma universidade, dirigido aos técnicos, aos professores e aos alunos daquela universidade. Com base apenas nessas informações, quais tipos de análise seriam mais adequadas ao caso? Bom, você teria aqui um reitor, o que ele falaria, né? Ele falaria, uma das possibilidades é utilizar a análise de avaliação, ou seja, medir atitudes do locutor, ou ainda poder você pensar no que ele trata dos direitos dos trabalhadores que estão ouvindo, nas oportunidades dos estudantes, no sistema educacional daquela instituição. Como que seria a outra técnica possível? Uma análise das expressões do discurso dele, né? Que característica do locutor ele teria, né? Com que locução ele estaria representando essa fala, né? E, finalmente, a análise de enunciação, como é que seria útil essa estrutura, esses elementos formais, esse texto, e a ênfase a esse discurso que ele dá, e quais os pontos cruciais desse discurso que poderíamos sintetizar a fala desse reitor. Então, você faria um texto de análise das possibilidades do que ele estaria falando para os trabalhadores, para os professores, para os técnicos, para os estudantes dessa universidade, enfim, e como ele se expressa nesse sentido, e quais os pontos chaves, quais os pontos que poderiam ser sintetizados desse discurso. E aqui nós temos aqui no infográfico 3 essa possibilidade de fazer análise do conteúdo. Olha aqui, ó, as fases da análise do conteúdo. Nós temos o tratamento dos resultados, a inferência de interpretação, nós temos a exploração do material, porque nós temos um conteúdo, né?
a pré-análise, escolha dos documentos, a formulação de hipóteses, a elaboração dos indicadores. Já na parte técnica, nós teríamos a análise temática ou categorial, né? Análise da variação representacional, que você pode também estar analisando lá no reitor, né? Análise da expressão, que pode estar sendo analisado também na fala do reitor, a análise de enunciação, a análise das relações, né? Análise de co-ocorrências, né? E uma análise estrutural, né? Então, todas as análises são perfeitamente possíveis num discurso. Agora, num discurso tipicamente de uma instituição que tem um papel relevante, educacional, e que nesse sentido você tem outros aspectos de gestão, de governabilidade, enfim, tudo isso gera uma análise bem mais completa, né? Então, nesse sentido, o discurso é bem mais amplo. Mas você pode escolher o que você quer analisar no discurso do reitor, também passando por um processo de análise desse conteúdo, do que disse e de como disse, né? Vamos aqui para o conteúdo, a análise do discurso, para tratar desse tema, né? Então, a análise de conteúdo, o que essa teoria foi desenvolvida nos Estados Unidos no início do século XX, e aí, no contexto dessa pesquisa sobre efeitos da comunicação, da sociologia, e essa sociologia chamava sociologia funcionalista das mídias. E aí nós temos dois autores que tratam disso, que é o Charaldot e Mackenow, né? Mackenow, né? E a análise do conteúdo utilizado principalmente nos estudos de marketing e de pesquisa de opinião do Charaldot e Mackenow foram estudados aqui no Brasil também para Bardeen, né? E análise de conteúdo de um conjunto de técnicas de análise de comunicação. Bardeen destaca ainda que o trabalho sobre a prática da língua realizada por emissores identificáveis, procurando reconhecer o que está por trás das palavras. Essa é outra coisa do discurso. Além do discurso expresso, o que está por trás de cada palavra. Então, por exemplo, se o discurso quer agradar, os políticos fazem muito discurso para agradar. Então, as palavras que você utiliza procurando convencer, argumentar, mas no sentido de agradar o ouvido do receptor, do ouvinte desse discurso, né? E nesse sentido, então, o que está por trás da fala, o que está por trás das palavras, essa prática de linguagem emitida, muitas vezes, o discurso político é o melhor deles, né? Então, na análise de Bardeen, apresenta um método da análise do conteúdo organizando 3 fases cronológicas. Uma pré-análise, que é a fase de organização, dividida em 3 subfases, e que poderiam não necessariamente ser cronológicas. O que quer dizer essa cronologia? Quer dizer, não necessariamente na mesma ordem, né? E no mesmo tempo. Então, a escolha dos documentos pode ser determinada a priori, um levantamento de dados sobre produtos específicos, sobre o motivado objetivo de seleção de documentos e fornecer informações sobre o problema levantado. Então, eu posso estar tratando aí de uma questão documental, histórica, ou etc. e tal.
Ô, Gilmar, você tá aí? Olá, tem alguém nessa sala aí? Olá. Tem alguém aí? Me abandonaram.
Então tivemos um problema aí de internet, né? Estávamos lá na terceira semana e na terceira unidade, né? Vamos então continuar tratando ali. Deixa eu ver se eu consigo agora. Tá meio lento a coisa aqui ainda. Vamos ver se consigo passar aí sem problema. Mas aí, falando então da análise do conteúdo e falando também dos aspectos aí que tratam especificamente aí das fases, né? E colocado aqui como uma fase técnica, né? Dessa análise do conteúdo versus a análise do discurso, né? Então, eu estava lá falando do conteúdo, que esse conteúdo, análise do discurso relativo ao conteúdo, né? Então, eu falava lá do Scharodow e McAnall, né? E essas fases de análise colocadas aí como técnicas de análise, né, tal. E enquanto eu abro aqui, vou falando então sobre essa análise da avaliação representacional, que pode ser aquela ideia da análise do conteúdo e análise do discurso, né? Então, essa análise do discurso, ela trabalha com a noção de efeitos e de sentido. Na questão, aqui o autor destaca que muitas vezes há um discurso rígido, um discurso duro, há um discurso áspero, né? Mas que o verdadeiro significado não é só o que está nas palavras, mas também é o que consta, vamos dizer assim, no verdadeiro significado desse texto, né? Então, nós vamos buscar aqui, tá meio lento aqui, então a análise do discurso, ela cabe a uma manifestação de linguagem, seja ela objetiva, quer dizer, tem relação com o objeto prático, né? Ou com a posição objetiva, né? E também com a questão subjetiva, né? Que não está claro, mas está muito possivelmente tem a intenção de dizer, porque alguém às vezes faz um discurso dizendo que prometendo e já sabendo que está prometendo e que não vai realizar. Então são níveis, né, que precisam ser analisados. Então aqui no caso da análise do discurso e do conteúdo, há muitos efeitos de sentidos possíveis, né? Há muitos propósitos ideológicos, isto é, de ideias que facilmente são, vamos dizer assim, consideráveis no sentido do papel ideológico, das relações de poder, de querer conquistar o poder também, né? Nós estamos falando na relação de um possível discurso, vamos dizer assim, em busca de um cargo político, por exemplo, né? Então, vamos estar falando aqui da análise do discurso e qual que é o verdadeiro significado de cada texto, né? Então, a análise do conteúdo versus a análise do discurso. E como que é a análise dessas relações, né? Como as relações vão estabelecer uma subdivisão de análise e no caso, uma co-ocorrência, né? E outra de uma análise estrutural, análise de enunciação, né? Então, aí eu já falei sobre Bardeen e Minayo, né? Que eles vão estar numa análise temática ou categorial, uma análise de avaliação representacional e numa análise de expressão, que tudo isso que eu falei que poderia ser utilizada lá no discurso do reitor lá, né?
Então, a análise de expressão, vamos pegar uma aqui para tratar dessa estrutura narrativa, pensando em atingir uma inferência formal, que um discurso de um reitor, um discurso de uma autoridade, ela tem uma inferência formal. O que é uma inferência formal? Você não está falando para os coleguinhas, você está falando para um grupo de pessoas de uma certa ordem, né? Então, essa perspectiva que vai caracterizar o discurso do locutor, né? Que vai estar colocando um tipo de discurso que tem uma inferência formal, uma necessidade de conhecer o autor da fala. O autor da fala está falando como chefe dessas pessoas, como o gestor dessa instituição. Então, vai considerar aí uma situação social de uma linguagem padrão, né? Ele não vai falar gíria, não vai falar palavrão, né? Ele vai falar dentro de um discurso, de uma inferência formal. São dados levantados por esse conhecimento que moldam essa análise. Então, a análise de expressão, numa estrutura narrativa, ele vai estar preocupado em ser bastante formal, né? Já numa avaliação representacional, o locutor, em relação a objetos, sejam eles pessoas, ou coisa, ou acontecimento, é uma perspectiva de uma linguagem para refletir diretamente de quem utiliza e da forma como utiliza, né? E a categorial, a temática categorial, ela vai usar uma técnica de desmembrado, quer dizer, desmembramento em unidades. Ele vai falar, primeiro, um aspecto, comunicar sobre esse aspecto, sobre núcleos, sobre uma dinâmica, organização, etc. e tal. Então, cada análise tem uma estrutura a ser pensada em relação ao locutor. O locutor vai usar essa temática, desenvolver esse discurso e expressá-lo, né? Por que é o discurso? Porque ele é expressado, mesmo que seja do texto para a fala, para a linguagem, né? Então, análise de conteúdo, análise do discurso, o Rocha e Deus Dará, o nome do autor é assim, Deus Dará. 2005, eles colocam com base no Bardin, 93, que a análise de conteúdo tem uma visão conteudista. Então, o que é? Diferente da análise do discurso, nós temos a análise do conteúdo, que é uma visão conteudista, para ver se o texto, o conteúdo está colocado de forma coerente, ou coisas que o valham na sequência da organização e da coerência textual. Então, no qual a produção de sentido se revela apenas para a realidade dada a priori. Então, o objetivo dessa análise seria o de alcançar o significado, a significação profunda do texto, sentido estável. Então, o texto é para que serve, o que comunica, qual é a lógica, a coerência de enunciado, parte introdutória, o desenvolvimento e a sua conclusão, né? Então, esse sentido, por sua vez, seria a responsabilidade do locutor, que o conferiria pelo ato da produção do texto. Então, o produtor do texto vai estar preocupado em escrever um texto para que outros leiam e que tenha sentido essa locução, né? Já o discurso diferencia-se disso, porque você tem um texto, mas você vai usar a ênfase da linguagem, da fala, da expressão, que pode ser bem diferente do que foi escrito, por conta dessa locução e da forma da eloquência. O que é a palavra eloquência? A forma como a pessoa dá ênfase a essa fala, a esse texto que vira discurso, que é como que se dá essa ênfase, né? Então, na análise do discurso, eu vou estar fazendo uma base no sentido da expressão. Na base do conteúdo, eu tenho que ver a produção de sentido
que está nesse texto, né? E aí eu vou, para comparar os pontos de vista de ambas as teorias, você pode pensar em análise do discurso, ela procurou suprir algumas limitações que identificava na análise do conteúdo. Então, o conteúdo, como perspectiva de um acesso neutro, um sentido do texto, não considerando também o analista, o produtor de sentidos. Nesse aspecto, o Rocha e o autor que eu falei para vocês, chamado Deus Dará, apresentam o risco de uma análise do conteúdo apenas para ratificar o que foi produzido e enunciado no sentido de absorver sem desenvolver uma reflexão teórica. A respeito disso, seria o caso, por exemplo, de pré-construídos possíveis de emergir do senso comum. Então, a ideia do texto e da análise do texto é saber sua fonte, sua origem, sua forma nessa análise. Já do discurso é a expressão, é a forma, a estrutura que se expressa a partir desse texto, né? E agora, usando então um breve histórico aqui da análise do discurso, na unidade 4, reconhecer o histórico da análise do discurso, reconhecer a história daí. Identificar a reconfiguração dessa análise e identificar as diferentes etapas da análise do discurso e sua importância no Brasil. Então, o que nós temos aqui no Brasil? Segundo Pécheus, aquilo que determina o que pode ser dito. Veja que essa é a fonte pécheutiana, né, do francês Pécheus, que fala daquilo que pode e que deve ser dito no discurso, dito conforme a posição ideológica dos sujeitos. Então, nessa análise não existe sentido único ou literal, a palavra expressão, mas sim para uma palavra ou para uma expressão. Existem sim os determinantes, ou determinados ideologicamente e na formação desse discurso. Então, a palavra, a expressão, a frase tem diferentes, vamos dizer assim, podem ter sentidos diferentes de acordo com o posicionamento do sujeito. E aí, você tem aqui o desafio, esse desafio da unidade 4, nesse desafio você tem o texto ali que diz assim: clique e observe suas manchetes sobre o mesmo fato em mídia. Então, quando você pode ter uma notícia e várias manchetes, que aí, analisando o posicionamento discursivo, da palavra, da frase, a questão literal. Então, tem um exemplo ali que coloca muito claro o que isso quer dizer. Então, por isso que a noção de sentido, ela vem por aquilo que o locutor, ou pelo aquilo que o enunciador apresenta, né? E o que ele apresenta nessas manchetes, um jornal, por exemplo, sobre o mesmo tema. Então vamos ao fato aqui, que eu vou abrir aqui, e tem um jornal A que vai dizer assim: ó, estudantes invadem a escola em São Paulo. Estudantes invadem escola em São Paulo. Aí você tem o jornal B, diz: estudantes ocupam escola em São Paulo. Então, invade, a palavra invadir significa uma coisa. A palavra ocupar, é estar lá, né? Então, invadir porque eles cometeram um crime. Ocupar, talvez seja uma palavra um pouquinho mais moderada, né? Então, para você aqui nesse desafio, ele diz assim: agora é a sua vez. Realize uma breve análise a partir dos 2 enunciados apresentados, considerando o conceito de formação discursiva proposta por Pécheus. Então, veja o que ele propõe. Aquilo que determina
aquilo que pode e aquilo que deve ser dito. Nessa análise, ele tem uma posição ideológica dos sujeitos. Se os estudantes invadiram, eles praticamente nós estamos olhando para eles como a invasão como um crime. Se ocuparam para reivindicar possíveis direitos, seria outra possibilidade. Então veja que os determinados ideologicamente, a ideia determinada por esses enunciados apresentados nas manchetes, vai de alguma forma dirigir de acordo com uma formação discursiva e uma análise desse discurso de posicionamento ideológico de cada sujeito. No caso aqui, os jornais fizeram as manchetes, né? Dessas duas manchetes, sobre o mesmo fato na mídia. Então, você vai fazer o desafio. Já o infográfico aqui colocado nesse quarto espaço da unidade de aprendizagem, nós vamos estar falando aqui das 3 fases de análise do discurso do Pichels, né? Ele vai estar colocado assim, ó, a primeira fase. Qual que é a primeira fase? O discurso político como tema de crítica, a noção de língua como forma abstrata. Então, o Pichels acredita ser possível a criação de um dispositivo informatizado aqui, informático, né, numa análise automática do discurso. Então, como eu tenho colocado aqui para vocês, eu vou estar apresentando como base, primeiramente, a palavra da sintaxe da língua. Então, o que é uma noção que pode ser abstrata e o que pode ser, nesse sentido, objetiva, para colocar-se no discurso político o tema, né? Então ele coloca o que pode e o que deve ser dito, o que pode e o que deve ser dito, em que sentido, em que espaço, em que momento, né? Então, o politicamente correto que a gente fala, né? Então, a questão da segunda fase, a partir da reconfiguração, o Pichels coloca a margem estreita entre a regularidade e a instabilidade. E o que é o interdiscurso? O interdiscurso, eu já falei para vocês, que é aquilo que já foi dito em algum tempo e que se resgata nesse tempo. E aí eu poderia estar utilizando o exemplo da paráfrase, né? De como utilizar a paráfrase, né? Então, o interdiscurso é para designar o exterior, algo que já foi dito, algo que já foi utilizado enquanto discurso, enquanto conteúdo, e que você busca parafrasear atualizando no seu discurso. Então, a análise pecheltiana vai revelar as principais noções dessa teoria, e a terceira fase caracteriza para a heterogeneidade e pelo acontecimento. O estudo busca objetos discursivos em diferentes pontos de vista. Então, quando você tem um ponto de vista, né, então você trata daquele assunto com o seu ponto de vista. Mas vamos aqui falar, então, eu vou estar colocando aqui ainda a questão da linguística avançada, né, da análise do discurso. E como que esse discurso, a fundação da análise do discurso, chamada aqui, de agora em dia nós vamos chamar de AD, né, para não estar falando sempre análise do discurso. Então ela coloca da impossibilidade de alcançar a origem do dizer da totalidade. Então essa análise do discurso configura uma disciplina de ruptura. Foi colocado primeiro nas ciências sociais praticadas em 1960, depois ela precisou juntar seus pedaços para entender o modo dessa análise do discurso que podia emergir como uma disciplina como vocês têm hoje, né? Então, a dupla fundação dessa análise do discurso em 1960 vai encontrar vertente teórica na França, no momento de efervescência cultural e política da França,
E também vai buscar nas ciências humanas a questão especial da linguística, né, da nova fase de intensificação da sua produção, e aí um novo momento de recepção do curso de linguística, aí colocado pelo autor Ferdinand e Saussure, né? Essa análise do discurso na perspectiva francesa vai ter uma presença marcante ao longo do tempo, inclusive no Brasil, né? E tendo como vertente mais a fundo, né? E aí tem o Maldidier, que aponta uma dupla fundação da análise do discurso, e isso vai estar colocando como geração de pensadores como Jean Dubon, do Michel Pichel, né? E o linguista que é professor da Universidade de Nanterre, e o segundo filósofo pesquisador da psicologia social, que vão trazer aí 2 textos manifestos, e segundo Maldidier, que vai trazer um duplo surgimento da análise do discurso. Então, seguindo aqui, o Pichels vai falar da questão do ponto de vista, o ponto que pode ser visto, o principal articulador, né? Ele é o principal articulador, Michel Pichel, e a partir da França, né? Da vertente francesa, e vai pensar nesse estudo linguístico, passando o discurso a ser objeto central da teoria. Para o Pichels, ele vai destacar que a teoria da oposição da língua e da fala, da margem da compreensão da fala, e aí para Pichels ainda o início estava na clara necessidade de propor a teoria que afastasse o subjetivismo, e nesse sentido deixar de lado o sujeito. Em um primeiro momento, com a análise automática, nós vamos estar buscando originalmente na obra de 1969, que ele propõe afastar um pouco desse propósito do subjetivismo. Então, para ele, o discurso não é transmissão de informação. Para ele propunha, segundo Roman Jacobson, da época, ele disse o seguinte, que os sentidos entre os pontos A e B, esses pontos seriam algo diferente na presença física, empírica do indivíduo. E também são lugares sociais que determinam a estrutura de formação social. Para Jacobson, o esquema informacional nesse processo de comunicação fracionária é como o envio de uma mensagem a um destinatário, um destinador a um destinatário e um emissor a um receptor. Então, esse seria o discurso. Então, a análise do discurso teria 3 épocas, né? Teria a do Michel Pichels, segundo Catherine Fuchs, né? A análise do discurso na perspectiva de 1975, que chamou de análise 2, a segunda fase da análise do discurso, e também aquilo que determina a ideologia, que não está colocado nas frases, nem nas palavras e expressões. Portanto, conforme a identificação dos sujeitos e sua formação discursiva. Também, por esse motivo, a análise do discurso dizemos que os sentidos estão potencialmente à deriva, eles são únicos e literais. Então, aí para o texto, né, os sentidos dos sujeitos sempre caminham juntos. Já na análise do discurso 3, a noção do acontecimento vai caracterizar pelos questionamentos de Pichels, na teoria proposta por ele, então, né? E os estudos que vão, na terceira fase, olhar para diferentes pontos do discurso. O autor pensa na heterogeneidade do discurso, dialogando com pesquisa, e nesse caso aqui a pesquisa de Jacqueline Altier-Revus. Na análise, hoje, a análise do discurso brasileiro, o Brasil e a América Latina estão filiadas a esse propósito do Michel Pichels, e que isso se deve à parte do momento político dos países latino-americanos, e na obra do Pichels, o Brasil, por meio de traduções e publicação, e especialmente na autora Eni Orlandi. Essa autora afirma que pode falar em recepção da obra do Pichels, pois situa estudos na análise do discurso brasileiro, na leitura e interlocução de Michel Pichels.
Então, os modos de organização do discurso vão constituir aí em atualizar determinadas categorias, né? Desde o enunciativo, descritivo, narrativo, argumentativo, que eu já falei para vocês, e ainda na finalidade discursiva do projeto da fala do locutor, o que é enunciar, o que é descrever, o que é contar, o que é argumentar, segundo Patrick Charodon, né? Então, vamos falando das referências que eu usei hoje aqui, o Brandão Charodon e Patrick Charodon, e também Orlandi, né? E também Círio Pocente, que fala sobre os limites do discurso, e o Pocente, que fala a questões para a analista do discurso. Então, como se analisa o discurso, o dicionário da análise do discurso de Charodon. E o Brandão ainda, a Helena Brandão, que fala da introdução da análise do discurso. Então, colocado essa situação, eu vou encerrar essa parte aqui, e falando ainda, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do momento review. Vamos falar um pouquinho do momento review, daí você pode até fazer pergunta. Oi, Regina, tudo certo aí? Só você tá aí, né? Oi, senhor, tamo aí, firme e forte. Tá, viu? Então, quanto ao momento review, você já fez o momento review? Eu não fiz, professor. Tô aqui com os tópicos ainda pra fazer, mas não fiz. Tá com os tópicos, então? Tô aqui, só que eu tô achando esses tópicos muito difíceis, professor. Pois Dei no livro lá, procurei. Que esse conteúdo não é tão simples, não, mas ele... né? Vamos falar um pouquinho, porque você pode escolher um tópico, 2 tópicos, até 3, ou pode fazer de todos, ou pode fazer só de alguns, né? Ou de um, né? Então, baseado nesses tópicos, deixa eu falar um pouquinho aqui para você sobre Eu achei 3 aqui mais fáceis, assim, que eu achei mais interessante. Foi esse o sujeito e sentido na análise do discurso, intextualidade e características, aspectos formais e funcionais dos gêneros. Foi o que eu achei mais fácil, assim, porque eu acho que eu vou investir nesses aqui. Então, deixa eu ver aqui onde é que tá. É o quarto. É o quarto lá na ordem. A partir do quarto, os 3 depois. Sim, deixa eu ver aqui só aonde que eu deixei ele aqui. Então, eu não consegui abrir o meu aqui, mas eu já abro aqui. E aí, quais são as dúvidas que você teria aí sobre eles? Na verdade, assim, eu andei lendo lá sobre isso aqui e não achei nada assim que eu não consegui passar para o papel, sabe, professor? Eu dei uma olhada nos livros lá onde fala sobre isso, no livro ali mesmo no portal, né? Aqueles trechos dos livros ali. E não consegui, assim, passar para o papel ainda. Não consegui digitar lá o que eu vou fazer sobre isso. Não deu aquela luz ainda, sabe? Então tá. Pois é, então aqui eu vou conseguir abrir aqui agora e aí nós vamos estar falando sobre esse momento review. Vamos ver, agora ele caiu aqui, agora ele voltou. Então, a ideia é, se você fizer um texto, que você tem aí uma questão de caracterizar esse texto como... não precisa nem escrever introdução, desenvolvimento e conclusão, mas que isso apareça que você está desenvolvendo dessa forma aí. Então, a ideia é que você busque nesses tópicos fundamentar eles, né? Escrever sobre eles de maneira que possa
vamos dizer assim, dar sentido a esse texto, né? Então, veja ali, ó, a base da comunicação humana. Então, aqui você teria que falar sobre Bakhtin. Já o conceito de heterogeneidade, você teria que estar falando num conceito... tem alguns autores que tratam disso. A questão do gênero, né? Do gênero linguístico também pode ser o discurso, o uso do gênero, na análise do gênero, né? Concepções teóricas acerca da noção do gênero, o gênero como prática social, o gênero linguístico, aí falando, e a prática pedagógica como a prática pedagógica como por meio da abordagem de gêneros, a constituição textual, as relações polifônicas no sentido do som, né? O texto e o som referente, né? A questão desses autores, né? O Pichels falando da linguística, da história da psicanálise, a concepção do sujeito e de língua. Então aqui você tem várias pesquisas para fazer aqui, e no portal fala sobre todos eles, tá? Você pode voltar lá. Agora, o que é importante é você dar uma repassada aqui. A semana que vem nós vamos ter a quinta também para tirar dúvidas. Só que na semana que vem, para mim, que é dia 22, que é para ser postado, né? É sábado, né, professor? É sábado? É sábado então, agora já. Sábado seria seria esse sábado, né? É esse sábado, dia 22 agora. 22. Então, aí você vai escolher, vai postar. Mas na próxima quinta nós vamos falar sobre eles ainda, porque a semana que vem é a semana da prova. E a prova, você vai ter 5 questões na prova, e elas vão estar interligadas com esses tópicos aqui do Momento Review. Então, era bom dar uma passada por eles, porque seriam os tópicos que vão ser utilizados as questões lá também, tá? Não, agora o senhor falando dos autores aí já me deu mais uma luz de como procurar, como ler esses você tópicos. pode estar utilizando, né, aqui a questão do Foucault, do Bakhtin, do Pichels, ali você tem das vertentes, né, a análise do discurso do Foucault, do Michel Foucault, né, enfim, do gênero, quando se fala aí da concepção do sujeito e da língua, da linguagem, né, o discurso da linha americana, o discurso da linha francesa também, que são análise desses discursos, são as vertentes que vieram de lá. Nada nasceu no Brasil, o Brasil apenas se associou a algumas vertentes teóricas e que vai fazer essa análise do discurso aqui no Brasil. Mas o importante é que você esteja diferenciando também a análise do discurso da análise do conteúdo também, tá? E como que elas acontecem de forma diferente, mas tem um processo muito parecido, muito próximo, né? Então, a questão de você falar do discurso, da textualidade, da intertextualidade, do interdiscurso. Então, tem vários aspectos aqui que você pode abordar e pode considerar para essa postagem desse sábado, tá? Beleza, agora acho que eu já vou conseguir fazer. Então, tá. Uma ideia. Qualquer coisa pode entrar em contato que a gente vai estar ajudando também. Mas quinta-feira que vem vou estar aqui também para poder tirar algum... Se você vai poder abrir a tua prova de segunda até sábado, eu acho. Até sábado? Semana inteira. Aí você vai escolher quando... Só que se precisa reservar esse horário para estar exclusivamente aí na frente do teu computador. Eu estou preocupada com o meu computador. Será que eu posso fazer a prova no computador do Polo, professor? Pode, deve até. Porque o meu computador, como ele é da Positivo, aí às vezes a gente tá numa página do nada, ele abre páginas do Positivo, sabe? Propagandas da Positivo. Não é bom isso. É bom que você vá. É melhor você ir lá
no Polo e fazer a tua avaliação lá, tá? Né? Acho que eu vou usar o computador do Polo, é melhor fazer lá, porque vai que abre uma página bem na hora da prova, eu perco tudo, né? Aí complica. Daí você já complicou mesmo, é verdade. É melhor você ir lá, vai lá e faz tranquila, não precisa se precipitar nada, vai com calma e vai desenvolvendo, tá bom? São 3 horas de prova, né? Dá tempo de fazer bem sossegado. Não, dá tempo. Eu acho que faz em menos de 1 hora, mas em todo caso, tem 3 horas. Tá certo, Verdade. então? Mas tudo bem, então qualquer dúvida pode mandar aí recado pra gente, mensagem que a gente responde, tá bom? Beleza, então, senhor. Obrigadão. Então, boa noite para você e para todos aí, que Boa a noite. semana que vem a gente vai estar aqui também, tá bom? Beleza. Obrigado então, boa noite. Vamos esperar a neve agora, professor. Pois é, já tá aí, eu tô com uma foto aí da... Eu tô só lembrando 2013. Pois é. Tá bom, boa noite. Boa noite.